A partir de agora, na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana, aqui de Ponta Grossa, Paraná, na Rádio 89.7. Nós vamos mais uma vez falar sobre vida saudável. O que é vida saudável? Hoje eu vou falar uma coisa um pouco diferente com relação ao seu filho, ao seu animal de estimação e ao seu celular. Nossa, o que os três têm a ver um com o outro? Muita coisa. E às vezes a parte que perde é o seu filho. Infelizmente, a parte perdedora é seu filho. Por exemplo, você que chega na sua casa, você vem do trabalho e você chega na sua casa. Quem vem te receber? É o seu animalzinho de estimação. Quem você tem que responder? As pessoas do celular. Quem ficou na mão? O seu filho, talvez o último a ganhar. Oi, filho, tudo bem? E ficou pelo oi, filho, tudo bem. Aquele carinho todo que o seu animalzinho de estimação já ganhou, que seu filho não tem esse mesmo situação. Ou aquilo que o celular teve de bom e que você desperdiçou não olhando para o seu filho. Por que eu falo isso? Porque faz muito tempo atrás eu estive em contato com uma pessoa, inclusive uma pessoa doutora dentro da especialidade dela, e ela veio, não foi nem no consultório, foi num outro local, e ela me reconheceu e veio conversar comigo, dizendo que ela tem um filho de 15 anos e que não quer saber muito dela, que não quer saber muito dela, do que ela faz, e é muito na dele. Mas eu olhei a foto, esse filho tem muita oralidade, ou seja, é um menino grudento, é um menino que estaria querendo carinho, estaria querendo falando, estaria querendo estar no lugar de brincadeira, de tudo. E aí, olhando para aquele menino e naquela foto do perfil do celular dela, eu já percebi que ali havia uma vida não muito saudável. E o meu programa fala sobre vida saudável. Então eu vi que essa criança, como criança e agora o menino de 15 anos, um adolescente, não tinha uma vida e não estava tendo uma vida muito saudável, não. Porque a partir do perfil dela, onde ela está com o seu animalzinho de estimação no colo de frente, e o filho dela está meio de lado, meio atrás, meio de lado, participando dessa, estando nessa foto e não sendo o motivo dessa foto. E aí eu conversando com ela, eu perguntei para ela se ela pudesse me mostrar outras fotos do filho dela, desde criança. E ela, claro, com gentileza, já foi mostrando. Eu olhei de umas 15 a 20 fotos que ela me mostrou, desde que ele era bem bebezinho. Em todas as fotos, sempre tinha o animalzinho no colo dela, ou a criança estivesse do lado, ou a criança estava no colo do pai. Mas sempre no colo dela, em todas as fotos que ela me mostra, está o seu animalzinho de estimação. Literalmente, lá desde bebezinho até os 15 anos. Aí a pergunta que eu faço para você, rádio ouvinte, o que essa criança está o tempo inteiro fazendo? Ela está concorrendo com esse animalzinho com relação à sua mãe. É uma concorrência entre chegar em casa e já sair correndo, encontrar o seu dono, que é o costume do animalzinho, e essa criança, talvez engatinhando, talvez, como que ela vai chegar primeiro? E ela não tem essa noção, ela queria a mãe para ela. Então, quando eu olho todas as fotos que essa mulher me mostra gentilmente, eu percebo o motivo pelo qual esse menino hoje não quer falar com a mãe. Hoje não quer. Porque aí eu joguei umas conversas também para ver o que eu conseguir fazer com que ela falasse alguma coisa. Então, como que é a sua vida, isso, aquilo? Ah, mas eu levava ele, o que você fazia por ele? Ah, eu levava ele no shopping, eu levava ele para brincar na praça, eu levava ele para vários lugares. E aí ela me mostra mais algumas fotos, onde ela leva ele em alguns lugares. Só que, infelizmente, eu não vi uma foto que essa mãe estivesse com o filho, só com o filho. Sempre tinha o animal de estimação no colo dela e a criança de lado, no colo dela e a criança de lado. Imagina a concorrência que essa criança faz o tempo inteiro para a vida dela. Ela está concorrendo com esse animalzinho que é
uma alegria, porque a criança chora às vezes, a criança tem suas dificuldades, a criança tem que ser trocada, a criança tem um monte de situações a ser feitas, tem que ser alimentada. E o animalzinho de estimação você coloca ali no cantinho, ele já vai lá e se alimenta. Então, o que eu também já vi de passagem no consultório é que às vezes tem mulheres realmente que são mães, mas a dedicação delas é muito grande para o trabalho dela, para o profissionalismo dela, que elas esquecem literalmente desse carinho e desse lado da criança que precisa desse olhar, precisa desse colo, precisa dessas situações que possam alavancar ela na vida. Então, ter um pouquinho mais de cuidado. Quem está em primeiro lugar? Aí algumas pessoas vão dizer assim: Lourdes, mas o que você está falando é quase que impossível. Gente, o que eu estou falando é hoje muito normal e natural, e tem muitas pessoas que não vão ter filhos, porque já têm os seus filhos, chamando-os, né, como animais de estimação. E quando chega a uma altura que já começa a ter dificuldade, pensam em ter filhos, quando já, às vezes já é meio tarde ou tarde, né? Então, ter esse olhar um pouquinho mais para seu filho, porque se amanhã ou depois ele começar a sair para a rua, lá ele não vai ser trocado tão somente por um animalzinho de estimação. Porque literalmente, é triste imaginar, mas literalmente, às vezes a criança está sendo trocada. Por quê? Porque o animalzinho, ele é todo carinhoso. A criança tem toda uma necessidade humana dela. Então, olhar para aquela situação que eu coloquei, a gente mesmo sendo mãe, não tem nada a ver com a gente, é uma situação dessa mulher, bate uma tristeza. Porque hoje o filho dela tem 15 anos e ela dizendo que o filho não quer saber dela. E como falar para essa mulher que essa passagem que o filho está vivendo, que não quer saber da mãe, não tem a ver com o filho, tem a ver com ela. Eu não fiz essa sessão terapêutica com essa senhora, eu só vi ela naquele dia, pedi para ela voltar para o consultório, porque era fora, só que ela não voltou. Então veja, não tem grau de instrução onde você faça coisas desse tipo. Era uma pessoa que tinha doutorado, porque ela deixou bem claro que ela era doutora. E agora, tentando reencontrar esse filho, aos 15 anos, que não é uma situação muito fácil. Então, tenha esse cuidado, tenha esse carinho, dê uma olhada, olhe para você e olha, às vezes você faz isso fica tão inconsciente, e por isso que eu coloquei esse problema aqui nesse movimento de uma vida leve e saudável, porque enquanto você está literalmente diante do seu animal de estimação e o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, literalmente estão carentes ali do lado, eles até brincam junto com esse animalzinho, mas no fundo, eles estão se vendo diante de um fator que não é eles o ponto central da situação da casa, não é eles o ponto central da casa, acaba sendo o animal de estimação, quando não o celular. Então, nessa segunda parte, eu vou falar um pouquinho também com relação aos dois fatores, esse animalzinho de estimação e esse celular, que estão ocupando, tirando o lugar dessas crianças, literalmente tirando o lugar dessas crianças. Aí nós podemos emendar mais a televisão, e aí são várias outras coisas que os adultos querem fazer e não se importando com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, sua neta, e fazem com que eles realmente tenham essa sensação de que estão sendo deixados de lado. Que triste ser deixado de lado dentro da sua própria casa, porque de frente para você ou na sua concorrência como filho, tem um animalzinho de estimação. Vamos, pai, mãe, pessoas de casa, vamos repensar um pouquinho isso? Mas olha, repensar com muito carinho. O que eu estou fazendo diante dos meus filhos para que amanhã eu não tenha dificuldades? Mauro, eu esqueci de falar bom dia, então eu quero saber se tá um bom dia para você hoje. Bom dia. Tudo legal? Sim. Tá sim. Frio, mas bom dia, né? Frio é bom. Frio é bom, então faz parte. Mas vamos agora ouvir uma música. E aí, há pouco alguém me passa uma mensagem. Vamos ouvir a mensagem que a pessoa me passa.
Oi, Lourdes Maria, tudo bem? Adoro o seu programa, adoro ver você falar. Eu sou a Amália, lembra da mim que eu fui lá no teu consultório? Tenha um excelente bom dia, nunca esqueço de você. Um beijão e Deus os abençoe, vocês todos, tá? Um beijo. Assim ela manda abraço a vocês todos, aí é pra rádio todo, né? Então nós aqui que fizemos, cada um com o seu programa, cada um com o seu momento, e no meu caso é Vida Leve e Saudável. Hoje eu tô falando um pouquinho que às vezes sem querer muitas mães, pais ou cuidadores, ou às vezes até avós e avós, fazem com que a vida dos seus filhos, dos seus netos não seja tão saudável assim, porque dentro do emocional dessa criança existe alguém que está ali concorrendo com ela, que é o animalzinho de estimação, muitas vezes, né? Ou que então, pior ainda, é o celular. Então essa criança fica olhando para esse pai, para essa mãe, e que até gesticulam, até sorriso sai no rosto, às vezes, dessa mãe e desse pai, mas não é por causa dessa criança que está ali do lado olhando, pedindo mãe, 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 a mãe, espera um pouquinho, mãe, mãe, espera um pouquinho, ou pai, pai, agora não, agora não. A criança é agora, depois não adianta. Então ela está, infelizmente, nessa concorrência de entrar nesse caminho de ganhar entre, muitas vezes, esse animal de estimação e esse celular. Então veja, hoje nós pegamos muitos adolescentes, jovens e adolescentes, que são muito na deles, muito quietinha, no canto deles. É porque realmente eles nascem, já ganham o celular na mão, para que fiquem quietinhos. E sem contar o problema que isso pode dar com a visão dessa criança. Por quê? Porque aquilo ali é muito colorido, aquilo ali passa muito rápido, o olhar da criança ainda não tem esse poderio e várias coisas vão acontecendo. Depois na vida as coisas não são tão rápidas como ela quer, mas é o que ela aprendeu. Ela não esteve no contato da fala, da conversa, do diálogo com o pai e a mãe. Ela esteve no contato do quê? Desse celular, onde ela entendeu, aprendeu do jeito dela, e assim ela vai querer viver a vida do jeito dela. E aí depois vem todos os problemas que uma criança pode estar tendo, e você adulto hoje talvez possa estar lembrando motivos pelos quais você hoje às vezes tem dificuldade. Olhando um pouco para trás, quais são os motivos pelos quais você viveu, conviveu, você teve as suas experiências, boas ou não, dentro da sua família, que te marcaram como sujeito e te marcaram como pessoa e que te levaram nesse lugar que hoje talvez você tenha essa dificuldade com relação ao marido, com relação à mulher, e inclusive dificuldade com relação aos filhos, porque realmente as crianças hoje são deixadas muito no berço, muito sentadinho, muito ali. Por quê? Porque eu realmente trabalho, volto em casa, tenho que ver todas as ideias do celular, tenho o bichinho de estimação que já fica ali do ladinho, já vai dando aquele calorzinho, já vai dando aquela sensação para a pessoa. E a vida leve e saudável que deveria ter o seu filho, as pessoas que estão ali ao teu redor, elas não a têm. Porque entre essas situações, o celular, o bichinho de estimação e o bebê, quem tem a perder ali? Quem não vai até o encontro, né, desse pai e dessa mãe, ou com mais lentidão, é esse bebê engatinhando, é esse bebê caminhando devagar, e depois chega uma hora e ele começa a ver que isso é uma concorrência. E quando percebe que isso é uma concorrência, por mais que a criança gosta muito desse cachorro, mas nós pais temos que ter um limite, do cachorro, do gatinho, coisa assim, mas nós pais temos que ter um limite que entre o nosso filho, entre o animal de estimação e entre o celular, o que eu pretendo valorizar, o que eu pretendo fazer de bom para essa criança, para a vida dela. Se eu a deixo de lado, mais tarde ela me deixará de lado. Lembra dessa mãe, né? E aí, que nem eu falei, não há grau de instrução. São mães, são pais que que não tem quase nenhum grau de instrução, e são pais, mães que estão em toda essa situação e esqueceram um pouco dessa gentileza, ou esqueceram como seus pais foram com eles, ou esqueceram o que eles poderiam fazer a mais com essas crianças. E a partir da idade de 15, 16, 17 anos, se até ali eles participaram dessa concorrência,
chega uma hora eles vão cair fora dessa concorrência. Eles vão literalmente procurar o espaço deles, procurar as pessoas que dão essa atenção a ela. Então, cuide um pouquinho mais, cuide um pouquinho mais. Quem é preferencial na sua vida dentro da sua casa? Quem é? São seus filhos? São seus animais de estimação? É seu celular? É a televisão? Quem tem a preferência? Ou é o bar da esquina? Ou é as suas situações fora? Então, precisa ter esse cuidado. O que você planta hoje com o seu bebê, com a sua criança, você colhe amanhã com o seu filho, com o seu adolescente. Então, que sejam plantas bem cuidadas, bem conservadas, para que sejam adultos bem ligados, inclusive não como dizia essa mãe, ele não quer saber de mim. Enquanto a mãe está de um lado murmurando que o filho não quer saber dela, se ela parasse para ouvir essa criança, esse jovem agora, né, 15 anos, o quanto talvez ele murmurou a vida inteira para ter esse espaço que ele não tinha. Então, veja como você está lidando para ter essa colheita e para que não só você no seu emocional, mas que dentro da sua casa existe uma vida leve e saudável. A partir dali, podem ocorrer doenças, a partir dali pode ocorrer um monte de situações difíceis para a sua vida e para a sua família. Uma boa terça-feira a todos vocês, uma boa semana e até terça que vem.